É muito ruim quando você se sente impedido de fazer alguma coisa, não é? Se você já teve a sua habilitação, e aí vem porque você tomou muita multa e te tiram o direito de dirigir, é uma coisa horrível. Parece que você perdeu algo que era seu, que você estava tão acostumado. É horrível quando, por às vezes vacilo nosso, a gente perde uma liberdade. A gente tinha uma liberdade com certa pessoa, mas aí a gente dá uma ofendida nela. E aí a gente perde aquela liberdade. Mas você gosta daquela pessoa. É triste, não é? Você fica com uma sensação no coração. Outra liberdade que às vezes é tirada da gente é quando a gente fala mal de uma pessoa pelas costas. E aí quando a gente chega no rosto dela, a gente não consegue falar. Porque qualquer coisa que você vacilar, ela pode adivinhar. Alguém mais já sentiu isso? Não, porque vocês não falam mal de ninguém, só eu só. Existem liberdades, gente, que não tem preço. O amor de Jesus foi dado a nós por um alto preço. O amor de Deus por nós foi pago por Jesus por um alto preço. Essa é uma coisa que nenhum ser humano na face da terra devia perder. Mas às vezes nós levantamos barreiras. Levantamos ou não levantamos, gente? Eu já levantei muitas barreiras na minha vida. Mas não são poucas, são muitas. Barreiras que me afastaram de ter relacionamento com pessoas. Barreiras que me deixaram tão orgulhoso a ponto de eu pensar, não, esse texto de novo que o pastor vai pregar, eu já conheço esse texto. Barreiras que deixaram meu coração duro como pedra. E aí quando apareceu uma oportunidade, eu não percebi ela. Quando aparece uma oportunidade da gente se arrepender, a gente não vê ela. Porque a gente está com o nosso coração tão endurecido, que às vezes a gente nem vê. Já aconteceu isso com mais alguém? Vocês estão aqui comigo? Já aconteceu isso? Aconteceu isso comigo já. Se eu tomar cuidado, pode acontecer de novo. Então sabe, hoje nós vamos compartilhar algo que eu quero compartilhar com vocês com muito amor no meu coração. Muito amor, muito amor. Que essa série, eu pensei que ia ser uma coisa e Deus está me levando para outra. Isso está sendo muito bom. Porque está me quebrando por dentro. Um dia você vai estar no meu lugar falando e você vai sentir como é bom isso. Porque aí você perde o controle, sabe? Aí fica legal. Mas eu queria que você no seu lugar aí, se abrisse o seu coração. E não deixasse nenhuma barreira imposta. Não imponha barreiras no seu coração nessa noite. Porque a única pessoa que vai se ferrar com essas barreiras é eu ou você mesmo. Então eu vou pedir até para os manos aí que eu sei que trabalham aí tudo. Se aí for tirar a atenção de vocês estão liberados para sentar aqui na frente. Só vou precisar do Azevedo para passar o slide para mim. Pedir para o Vini tocar ali. Porque hoje eu quero falar algo muito importante. E talvez, João, não precisa, se for ficar não tem problema, eu só queria que vocês ficassem atentos. Porque se aí vai tirar a atenção de vocês, é melhor que não fique, entende? Porque às vezes a gente está pensando tanto em servir, e nós não estamos sendo ministrados no nosso coração. E eu pedi para o Vini ali antes, ele topou, coitado, mas ele vai ouvir ali, vai ser abençoado em nome de Jesus. Mas eu queria que vocês abrissem o seu coração. Porque se você está aqui hoje, não é acaso, que você poderia ter faltado hoje, mas eu creio que Deus tem algo importante para a gente falar hoje. Então você pode colocar suas mãos no seu coração? Se alguém puder trazer uma água para mim aí, por favor. Está aqui. Coloque as suas mãos no seu coração. E fala assim: Senhor Jesus, eu não quero ter barreiras no meu coração. Por favor, Espírito Santo, destrua toda a barreira que me impeça de ouvir aquilo que o Senhor tem para mim hoje. Em nome de Jesus. Amém.
Nós estamos falando de uma série, como vocês sabem, Livrai-nos do Fake, amém. Na semana passada conversamos sobre o fake de Davi. E como mesmo se a gente se encontra numa situação falsa, de falsidade, a misericórdia de Deus ainda vem sobre nós. Então hoje nós vamos continuar. Se você perdeu, você pode ouvir tanto no Spotify quanto no YouTube. Tem lá a mensagem. E a gente prega em série, gente, não só para incentivar você a estar aqui, mas também porque a Bíblia tem tantos assuntos bons que a gente não consegue cobrir em 40 minutos, 1 hora falando. A gente precisa de mais tempo. Então, um texto que a gente viu na semana passada, e eu quero lembrar você, é o texto de Provérbios 11:3. A integridade dos justos os guia, mas a falsidade dos infiéis os destrói. Destruição é algo pesado, mas pode acontecer. Mas a integridade, aquelas pessoas que são verdadeiras, eles têm um guia, eles têm uma direção. O próximo texto, Provérbios 38, mantém longe de mim a falsidade e a... Você pode ler comigo esse versículo? 1, 2, 3 e... A gente tem que orar isso, não tem? Porque nós vivemos num mundo cheio de mentira, cheio de fake news, como a gente viu semana passada. Cheio. Então como é que a gente pode ficar livre disso? É o Senhor que nos protege e nos livra. E a palavra de Deus, ela tem alguns exemplos de pessoas que tentaram ser o que não eram. E hoje nós vimos lá o caso de Davi, hoje nós vamos ver um caso diferente. Um caso que infelizmente não houve redenção. Porque eu estaria mentindo para vocês se eu dissesse que pecado sem fim é igual a arrependimento sem fim. Não é. Eu teria que rasgar a Bíblia. Se eu tivesse que falar que toda vez que você pecar, você pode se arrepender. Você fala, poxa, Gustavo, nunca ouvi isso. Mas é o que está na Bíblia. Deus ama eu e você. Ele sempre está como aquele pai na figura do filho pródigo, de braços abertos esperando o filho. Mas a Bíblia também diz que o arrependimento é um dom. É um presente dado de Deus para mim e para você. Então sabe, a gente se engana quando a gente pensa que eu posso pecar porque eu tenho a garantia do arrependimento. Arrependimento não é a gente que escolhe, é o Senhor que nos dá a oportunidade e nós abraçamos essa oportunidade. Isso tem que trazer um temor no nosso coração. Porque Davi, quando foi confrontado por Natã, como a gente viu na semana passada, ele quando foi confrontado, o que ele fez? Ele abraçou a oportunidade e falou, Senhor, me perdoa. Mas na Bíblia também tem um fato de alguém que não teve a possibilidade disso. Por que, Gustavo? Que história triste. É triste. Por quê? Eu vou perguntar para Deus quando eu estiver no céu. Mas a verdade é que nós, na nossa vida, a gente tem que tomar cuidado com mentiras e falsidade. Porque a mentira e a falsidade, uma hora, pode se tornar a nossa realidade. E aí, se o fake virar a nossa realidade, gente, complica. Texto de Atos. Ananias e Safira. Quantos conhecem essa história de Ananias e Safira? Legal. Eu vou começar a ler com vocês um pouco antes. Atos 4. Está na tela, mas se ficar muito pequeno, você pode ler aí na sua Bíblia. Atos 4. Atos 4, 32 a 37. Nós estamos vendo uma igreja linda nascendo. Uma igreja que acabou de ser cheia do Espírito Santo. Uma igreja que teve 3.000 pessoas entregando a vida para Jesus. Uma igreja que está cheia de gente verdadeira. Eles experimentaram de verdade o poder de Deus. E esse poder de Deus era tão verdadeiro, que olha o que fez eles fazerem. Olha o que diz o texto de Atos 4:32. Da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder,
Os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus. E grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Continuação. Um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também sua mulher, e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. O restante. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, a ponto de você mentir ao Espírito Santo? Mentir ao Espírito Santo. E guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade. Ela não lhe pertencia. Ou seja, quem pediu para você vender? E depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder. O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você, Ananias, não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Então os moços vieram, envolveram seu corpo e levaram-no para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas mais tarde, entrou sua mulher sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou: diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Respondeu ela: sim, foi esse mesmo. Pedro lhe disse: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão à porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles a levaram também. Naquele mesmo instante ela caiu morta aos pés dele. Então os moços entraram e, encontrando-a morta, levaram-na e sepultaram ao lado do seu marido. E grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar desses acontecimentos. Acompanhou a história comigo? Tensa, né? Muito tensa. Ananias e Safira nada mais do que são 2 fakes. 2 pessoas que, presta atenção, eles tentaram ser como Barnabé. Eles queriam fazer parte dos discípulos, queriam ter o reconhecimento dos discípulos, mas eles não eram discípulos. Eu queria ter o reconhecimento que Barnabé tinha, mas você não pagou o preço igual Barnabé? Pagou. Ninguém pediu para eles fazerem. A Bíblia diz no texto de Atos que eles vinham e davam voluntariamente. Então ninguém chegou para Ananias e Safira e falou: ó, vocês precisam dar. Não. Eles por vontade própria, para querer ser reconhecidos. O que eles fizeram? Venderam e foram apresentar uma mentira como se fosse uma verdade. Faz sentido o que Pedro fala, né? Vocês não estão mentindo aos homens, vocês estão mentindo a Deus. Nossa, Gustavo, então você está dizendo que eu estou mentindo para Deus? Não, estou só contando uma história para você. Talvez você pense, né? Que bagulho extremo. Pode passar o próximo, Azevedo, por favor. Mas todas as vezes que sou quem não nasci para ser, a minha essência morre. Quando você tenta ser uma pessoa que você não é, aquilo que está dentro de você morre. É a comparação. Sabe a comparação? Quando você se compara com outra pessoa e você quer ter algo que você não pode, você fica triste e morre por dentro. Não parece que você morre por dentro? Que você não tem aquilo, você não possui aquilo. Isso destrói a gente.
Deus te fez para viver plenamente e do jeito que você é. Mas quando você flexibiliza e fala, não, mas vou deixar a vida me levar. Essa situação eu não tenho controle mais. Passou-se muito tempo, não tem como eu voltar atrás. Isso é tudo mentira. Tudo mentira. Grava essa frase. Todas as vezes que eu e você, toda vez que eu e você não somos quem nós nascemos para ser, a nossa essência morre. Eu não quero viver morto por dentro. Você quer viver morto por dentro? Não. Por isso que Deus respeita os seus sonhos. Ele ama os seus sonhos. Só que a gente precisa ter um relacionamento com Ele para que isso aconteça. E a gente viva Ele da maneira certa. Ananias e Safira tentaram ser eminentes discípulos. Eles tentaram, sabe? Eles estavam mostrando, queriam mostrar que eles estavam fazendo as coisas do coração. Mas eles se preocuparam muito em mostrar, não se preocuparam em ser. O problema é que Deus vê quem a gente é, não quem a gente pretende ou aparenta ser. Deus não abençoa fake. Deus não dá sonho para fake. Deus abençoa, Deus dá sonhos, Deus se revela para quem é verdadeiro, mesmo que esteja em constante mudança e aperfeiçoamento. Agora, quando eu e você nos acomodamos numa posição, e falamos, não, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, em qualquer área da nossa vida. Talvez você tomou uma bota no namoro, e aí você fala assim, eu não volto, não vou namorar de novo. Você está começando a ser fake. Nossa, Gustavo, por quê? Porque Deus não fez isso para a sua vida. Mas você se acomoda e fala, agora eu sou isso. Por que você não pergunta para Deus o que Ele tem? Fui demitido do meu emprego, bombei na faculdade, vou trancar e não vou mais estudar. É o caminho mais fácil para você ser alguém que Deus não quer que você seja. Sempre vai ter o caminho mais fácil. E quando a gente toma o caminho mais fácil, a gente começa a se tornar fake, falso. Porque Deus não quer que a gente passe pelo caminho mais fácil. Ele fala, olha, passe pela porta estreita, mas eu vou estar com você. É muito melhor ter Jesus passando com a gente por uma porta estreita do que entrar num caminho largo onde você morre. Poxa, era óbvio. Até um cara que não é crente, ouvisse isso e ia falar, tem sentido. Bênçãos acompanhado do Todo-Poderoso. E uma vida sozinha para morrer, é óbvio que eu quero isso. Só que isso custa. Como custou para Barnabé. Barnabé não estava só entregando todas as terras dele, financeiramente falando. Barnabé estava entregando a vida dele. Barnabé é o cara que discipula Paulo, o apóstolo que escreveu quase todo o Novo Testamento. E se Barnabé nunca tivesse dado voluntariamente? Deus daria um jeito, não sei. Eu prefiro ficar feliz que Deus encontrou Barnabé e Barnabé obedeceu. Eu não quero que Deus use outra pessoa a não ser eu onde eu estou hoje. Não quero correr esse risco. Mas para isso eu tenho que tomar cuidado para não viver uma vida falsa. Porque Deus não abençoa fake. Volto a dizer essa frase, Deus não abençoa fake. Você nunca vai ser satisfeito querendo ser outro. Porque a sua essência morre. Essa frase é muito importante para mim. Você viu que eu já repeti ela 2 vezes já. Quando morre a sua essência, morre os seus sonhos. Um jovem sem sonhos topa qualquer coisa que leve ele para a destruição. Topa ou não topa? Se você começa a ganhar 5 mil reais por mês de salário, e você tem casa paga, carro pago, tudo pago, a tendência de você gastar em besteira é altíssima. Mas quando você tem um propósito, um casamento, um curso, uma viagem, um intercâmbio, você guarda. Então você pega aquele dinheiro que é uma bênção e transforma ele num propósito. Agora, quantos de nós estamos vivendo uma vida sem propósitos? Não importa a nossa idade, entende? Que não tem filtro de idade. Porque o propósito é desde que você nasceu. Na barriga da nossa mãe, Deus já tinha um propósito para a gente.
A gente sabe, gente, que a gente não pode servir a dois senhores. No caso, Ananias e Safira, eles estavam servindo a Mamon, ao dinheiro, não é verdade? E também queriam ter uma aparência de servir a Deus. Mas agora qualquer outro ídolo pode ser no lugar de Mamon, certo? Reconhecimento pode ser um ídolo? Pode. Os aplausos podem ser um ídolo? Podem. Várias coisas podem ser ídolos na nossa vida. E quando entra com 2 ídolos, ou 3, 4, 5, dependendo de como for o estado do nosso coração, o nosso coração fica dividido. Imagina um coração dividido. É um órgão só, totalmente dividido. Pode voltar. No caso de Ananias e Safira, gente, o coração deles estava ou não estava dividido? Sabe qual que é o problema de um coração dividido? Que a gente se engana. A gente pensa que está tudo bem. Se engana ou não se engana? A gente se engana. A gente se sabota. A gente fala, não, está tudo bem. Não está, mas eu tenho que aparentar que está. Porque o meu coração está dividido. Coração dividido não dá certo. O coração dividido é o morno de Apocalipse. Que a Bíblia diz que eles vão ser vomitados da boca do Senhor. Não é quente, nem frio. Tenho isso contra você. Ananias e Safira, eles não tinham aberto mão das riquezas e dos prazeres deste mundo para fazer como Barnabé fez. Lógico, a questão dele está aplicada a dinheiro, mas eu não quero que você foque só no dinheiro aqui. Eu quero que você pense em todos os desejos e escolhas do nosso coração, que muitas vezes é idólatra. Sabe o que é idólatra, né? Adora outra coisa a não ser Deus. E a gente não percebe. A gente vive os dias. Que Ananias e Safira falam, beleza, eu vou lá até os apóstolos. Se eles perguntarem, só entre eu e a minha esposa. Só nós dois sabemos das coisas. Mas do Senhor nada fica oculto. Nada se esconde do Deus. Isso tem que trazer um temor no nosso coração. Não porque Deus vai jogar os seus pecados no telão, mas porque a gente pode talvez não ter a chance de se arrepender. E cara, como isso me assusta. Eu não vou viver com medo, entende? Mas eu vou viver com temor. Fala, Senhor, eu vou viver de todas as maneiras para que eu não seja tentado e para que eu não caia no pecado. Então eu vou me encher de amigos, eu vou sempre falar a verdade, eu vou andar com a minha vida na luz, para não correr risco. Esse é o nosso desafio. Não é para trazer peso, é para trazer um temor. Queria falar sobre 2 sinais que a gente está inclinado a viver uma vida fake. Porque hoje eu quero que você identifique mesmo no seu coração. Semana passada a gente contou uma história, a gente entrou o trecho. Iniciamos a série com um trecho. Mas hoje eu quero que você entre um pouco mais profundo na análise do seu coração. Sei que alguns de vocês até no final da reunião passada compartilharam com alguém, pediram oração, que ótimo. Mas se você hoje, quando a gente conversar, aparecer de novo, converse de novo. E vou te pedir uma coisa. Não se engane. Não justifique. Se a palavra bateu no seu coração agora e você falou, sou eu, não conta outra história para você se enganar. Já escancara o seu coração e fala, Senhor, essa barreira que estava me impedindo, eu estou quebrando ela agora, em nome de Jesus. Primeiro ponto. Sinais de que você está inclinado a viver e você estamos inclinados a viver uma vida fake. Nosso coração se encontra dividido, que é exatamente o caso de Ananias e Safira. Então Pedro perguntou a Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração? Ao ponto de você mentir ao Espírito Santo. Que a mentira nunca está só aqui. A mentira parte da... Aqui. Parte ou não parte, gente? Jesus falou. Não é? As maldades que vêm de vocês não vêm de fora, vêm de dentro dos seus próprios desejos. Poxa, você podia não ter essas coisas na Bíblia, mas tem. Porque nós não precisamos viver uma vida escravos do fake. Enchesse o seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo. Pensa comigo, gente, o Espírito Santo é Espírito. E eu escrevi quase todo o meu esboço aqui, porque essa mensagem de hoje para mim, eu considero uma que, sim,
muda a sua vida. Muda totalmente. Mudou a minha. Acho que é uma somatória de várias coisas que Deus tem falado comigo há muito tempo. E hoje, pela graça de Deus, eu consegui montar elas. O Espírito Santo é Espírito, portanto ele não se manifesta corporalmente, certo? Nós não temos o Espírito Santo aqui ao nosso lado. Ele habita dentro das pessoas. Ele habita dentro daqueles que receberam Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Ele é luz e não há trevas nele. Isso é uma característica do Espírito Santo, está na Bíblia. Ele é Espírito, por isso nós não podemos vê-lo. Jesus é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Mas o Espírito Santo, ele é Espírito. Ele habita dentro daqueles que nasceram de novo. Mas o Espírito Santo habita em um lugar que sofre influências. Nossa carne, o nosso corpo. Nossa mente sofre tentações constantes de ser fake, por aprovação, para tirar vantagem, para esconder alguma coisa. Certo? Segura aí. Você entende que o Espírito Santo habita dentro daqueles que nasceram de novo? Certo? Não precisa falar em línguas para ser cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em você no momento que você entregou sua vida a Jesus. Ponto. Agora, ele está envolto nessa casca do nosso corpo, certo? E esse corpo tem desejos deste mundo. Enquanto o nosso Espírito Santo, que habita dentro de nós, anseia por estar com Deus, diz Paulo, o nosso corpo anseia as coisas deste mundo. Estão comigo? Então há uma treta. Fala comigo, treta. Há uma batalha. Há um confronto entre o que o Espírito anseia e o que a nossa carne anseia. Nós não somos escravos disso. Porque o Espírito Santo que é em nós é muito mais poderoso do que a nossa carne. Mas, se nós nos rodeamos de influências que dão suporte e estimulam a nossa carne, quem vai ser mais forte? O nosso corpo, nossos desejos. Por isso que é tão importante nós temos convicção de que Jesus habita dentro do nosso coração. Porque aí nós podemos dizer não aos desejos da carne. Não é alimentar o cachorro bom e o cachorro mau. Não é isso. Só que se você vive num ambiente onde todos os seus estímulos são para o pecado, e você não alimenta o seu espírito, você não ouve o Espírito Santo, não é que ele fica fraco, você entende? O Espírito Santo ele não pode, o Espírito Santo ele não fica fraco, ele é o Todo-Poderoso. Mas a decisão está na minha e na sua mão. E esse é o dilema. Porque seria tão bom se a gente entregasse a vida para Jesus, a gente virasse um robô santo, onde a gente perdesse os nossos desejos. Mas Deus não quer que a gente perca os nossos desejos. Ele quer que a gente aprenda a lidar com eles, para que quando a gente possa viver neste mundo sendo sal e luz. Então você pode dizer não para transar com sua namorada. Por quê? Porque você nasceu de novo. Mas Gustavo, esse desejo é muito grande dentro de mim. Parece que quando eu vi aconteceu. Não é assim. Pô, não é. Não é. Porque eu sou ser humano, eu já tive vontade. Nossa, é verdade. Não tem problema de falar dessas coisas, porque elas não me definem. Agora, quando a gente não consegue dizer não, essas coisas começam a definir a gente. E aí, se elas começam a definir a gente fala, não, é impossível resistir, Raoni. É um negócio assim. E não é. É porque a gente não investe tempo dando espaço para o Espírito Santo dentro de nós. A gente não sabe se Ananias e Safira eram cristãos que participaram daquele mover, se eles tinham sido cheios do Espírito Santo. Mas o que Pedro diz é muito sério. Por que vocês mentiram ao Espírito de Deus? Ou seja, eles tinham conhecimento. Eles não eram gente perdida. Ah, eu vou aí para ser aceito. Não, eles sabiam quem era o Espírito de Deus. Vê como se torna muito mais sério eles mentirem para o Espírito? Porque a gente está na mesma coisa. Pensa no momento. Quando fala fake, não é se alguém vê você fake, é se você é fake com o Espírito Santo. Se você é
Hoje você pode se arrepender e vai ser uma bênção. Você vai ficar livre. Ninguém acredita, mas você vai ficar. Mas não dá mais para viver mentindo pelo Espírito Santo. Ficou claro isso, gente? A gente sofre essas influências constantemente. E essas influências podem destruir a gente. Agora, quando essas tentações vêm, o Espírito Santo que está dentro de nós, ele é verdadeiramente o próprio Deus em nós. Ele sabe a nossa real identidade e claramente ele nos fala: isso é uma armadilha, a cilada, Bino. Ele fala, ele deixa claro. Você sabe ou não sabe quando é uma cilada? Vamos ser sincero, chega de tentar enganar. Eu sei quando é uma cilada. E não é porque eu estou falando aqui, é porque o Espírito Santo que habita em mim habita dentro de você. Então todos nós podemos saber. Então a decisão, ela vem da nossa mente. Valeu, mano. A decisão vem da nossa mente de fazer ou não isso. O pecado, gente, ele sempre passa pela nossa mente. Ele não sai do coração e pum, ai, aconteceu. Sempre passa por aqui, não passa? Você faz aquela conta. Vale a pena ou não vale? Ah, eu posso me arrepender depois. Não vale a pena o risco. Ananias e Safira poderiam ter pensado que eles estavam correndo um risco calculado. E não deu tempo. Caíram mortos. Será que Pedro nem troca uma ideia, né? Ô Ananias, você quer se arrepender? Confessa aqui. Você mentiu ao Espírito de Deus. Você fez isso de uma maneira consciente. Treta. Difícil. Mas é a verdade. Então sabe, o Espírito Santo habita dentro de você. E Ele está falando com você constantemente. Na sua mente você escolhe ouvi-lo? Ou você escolhe cumprir os seus desejos? Se o seu desejo é mais forte, tem algo de errado, você precisa de ajuda. Quando é muito difícil dizer não para algo na nossa mente, é sinal que o nosso coração está dividido, ou seja, a nossa mente está sofrendo influências. E a nossa distância do Espírito Santo tira toda a força que teríamos para vencer a influência do diabo. É a distância, entende? Não é que ele deixou de ser poderoso, mas a distância tira de nós a força. Você já se sentiu sem força diante de um pecado? Diante de uma tentação? Quanto já? Só para eu saber se eu estou falando com alguém aqui que você já se sentiu sem força. Parece que, mano, não dá. Sabe aquela sensação de não dá, acabou para mim. É mais fácil eu me entregar e pedir perdão depois. É necessidade do Espírito Santo. É necessidade de andarmos perto do nosso amigo, nosso melhor amigo, Santo Espírito. Mas como é que a gente vence isso? Tiago 1, 5, 8. Olha o que diz o texto de Tiago. Se algum de vocês precisar de sabedoria, peça a nosso Deus generoso e receberá. Ele não os repreenderá por pedirem. Deus não fica bravo. Olha, a gente passa batido nessa parte do versículo. Ele não vai repreender você por você falar que você precisa ser melhor. Porque isso a gente quer, às vezes, né, a gente tem que assumir um erro para alguém. E às vezes a gente não quer assumir o erro. Se nós chegarmos ao Senhor pedindo sabedoria, Ele fala: que bom que você veio. Ele não repreende a gente. Mas quando pedirem, façam-no com fé, sem vacilar. Pois aquele que duvida é como a onda do mar, empurrada e agitada pelo vento. Ele não deve esperar receber coisa alguma do Senhor, pois tem a mente dividida e é instável em tudo o que faz. Instabilidade no nosso coração, às vezes, é um sinal de mente dividida, de coração dividido. Deixa eu dizer aqui um negócio. Não estou preocupado com a sua frequência no MAG, apesar de você fazer muita falta quando você não vem. Igreja, compromisso na igreja é relacionamento. Vou falar de novo. Compromisso na igreja é relacionamento, não frequência.
a gente fica preocupado com frequência. Compromisso é relacionamento. Porque se eu tenho um relacionamento com o Rick, eu não posso ir por qualquer motivo que seja. Desde o eu não estar afim, ou eu tenho uma situação que eu não posso adiar, eu falo com ele porque eu tenho relacionamento. Mas tem muitos de nós aqui que estamos sozinhos. Como Ananias e Safira, que fizeram todo o seu projeto, não expuseram seu coração para ninguém, e acabaram morrendo por isso. Gustavo, mas ninguém aprova o que eu faço aqui. Não vamos aprovar, mas amamos você. Mas se você não está disposto a parar de fazer aquilo que você está fazendo, aí é um negócio de você com Deus, não é nem com a gente, entende? Porque o nosso papel é amar, o nosso papel não é julgar. Mas o temor que nós temos que ter é diante de Deus, não diante das pessoas. Deus, Ele atende o nosso pedido. Sabedoria é conhecimento em prática. Então, quando você conhece a palavra e mantém um relacionamento com o Espírito Santo, através da oração, você começa a ter percepções diferentes. Você começa a ter percepção, esse pensamento não é meu, esse pensamento é do capeta. Esse desejo que eu estou, não é meu. Eu nasci de novo. Só, Gustavo, parece papo de maluco, mas não é. Imagina você, olha que mundo perfeito. Você controlar os seus desejos. Seria da hora, né? Missão Impossível. Podia ser o próximo tema do Missão Impossível. Mas não é porque ninguém gosta de tocar nesse assunto. Todo mundo incentiva os seus desejos. Por isso que é muito fácil você comprar pelo celular. Por isso que é muito fácil você encomendar alguma coisa. Por quê? Quanto mais impulsivo você for, melhor pra gente. Deus atende o nosso pedido. Esse texto diz exatamente isso. Você precisa de sabedoria? Peça. Só que para isso precisa ter conhecimento da palavra. Precisa ter relacionamento com o Espírito Santo. E nós somos rasos. Rasos. A palavra é uma devocional. Não tem um estudo da palavra. Você não lê um texto e fala, mano, o que quer dizer? Isso torna a gente fraco na hora de resistir, na hora de lutar. Porque sabe, se você pensa que você não está numa guerra, porque você não está lá no Iraque, lá na Síria, você está mentindo, porque aqui nós estamos numa guerra. O diabo está constantemente lutando pela sua alma. Constantemente. Tinha uma música do Katz Barnea, que ninguém sabe o que é isso, falava sobre isso. Está o tempo inteiro atrás da sua alma. E você está em guerra? Não, eu estou aqui panguando. Estou aqui curtindo. Pangua mais para você ver. Jesus não morreu na cruz para a gente panguar. Jesus morreu na cruz para a gente viver a vida que Ele tem para a gente, uma vida verdadeira. E quando o texto diz, sabe gente, pedir com fé, é uma declaração que deixa isso muito claro, que é algo que insistentemente nós buscamos. Você não busca uma vez na semana. Você busca com fé. Então eu vou continuando. Eu continuo. Mas eu não sinto que eu tenho. Então você continua. Mas eu não sinto. Mas eu continuo. Eu continuo. Quantos desistem rápido? Eu desisto rápido. Então a gente precisa ter fé. A gente precisa continuar. Segundo ponto. E é o último esse. Sinais de que nós estamos inclinados para uma vida fake. Há um excesso de pensamento sobre nós mesmos. E como nós podemos fazer para agradar as pessoas? Porque se você está vivendo para agradar uma pessoa, você já não é você mesmo. Duro isso. Atos 5:4. Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Quando a gente tenta ser alguém que Deus não quer que a gente seja, a gente está mentindo para Deus. Isso dói no coração do nosso Pai. Toda vez que nós pensamos nas nossas situações, nas nossas posses, imagem, o destino de tais pensamentos é sermos reconhecidos externamente. Você pode se enganar pensando, sabe assim? Não, mas eu vou trabalhar muito para dar uma boa condição para minha esposa. Mas eu vou ser bem sucedido para ter dinheiro para abençoar as pessoas. Eu vou ir bem nessa prova porque eu preciso passar de ano. Então sempre vai ter alguma coisa que vai dar um jeito para você flexibilizar uma coisa em detrimento da outra.
Muitos de vocês aqui, eu falo com isso com muito carinho no meu coração, colocam a faculdade num lugar mais elevado que Jesus. E aí você vai concluir a sua faculdade. Você pode talvez não arranjar emprego na sua área. E aí você vai ficar triste, frustrado. O Gustavo não é roteirista. O Gustavo não é produtor de cinema. O Gustavo não é cinegrafista. Até que bonito fica, né? Colocar num currículo. O Gustavo é o Gustavo. Eu posso exercer todas essas funções, mas elas não definem quem eu sou. Então eu sei que a fase da faculdade, estou falando especificamente para a galera mais jovem, é conturbada. Você cansa, parece que você dorme 4 horas, e às vezes você dorme 4 horas somente. Não é fácil. Mas não deixa isso assumir o lugar de Deus na sua vida. Porque quem te sustenta é o Senhor, não o seu curso. Estou formado já há 8 anos. Nunca o meu curso me sustentou. Nunca. Só o Senhor. Está na hora da gente sondar esse nosso coração. Porque se a gente começa a ser muito, o nosso curso, a minha formação é um rótulo. Você virou fake, porque Deus não te chamou para ser Júlia advogada. Não te chamou para ser Rick ou publicitário. Chamou? Filha. Filho. Essa é a identidade. Não é o que a gente faz que demonstra quem nós somos. Ai, Jesus. Pode passar para o próximo. Muitas vezes é difícil nós aceitarmos as nossas falhas e dificuldades. A gente não é ensinado e a gente não aprende a tratar elas. Eles falam que se a gente esconder é melhor. Não mostre as suas falhas. Aí tem uma vertente agora no mundo business que fala, né, que você tem que ser vulnerável, que você tem que falar dos seus podres. Mas ninguém é de verdade. Porque o bagulho é de treta falar dos nossos problemas, gente. Assumir aquilo que a gente é ruim. E eu queria que você imaginasse essa cena. Imagina que você tem um quartinho dentro do seu coração. Fedido. Sabe? Aquele lá que você nunca deixou ninguém entrar. Talvez seja dos seus pecados. Talvez seja de uma marca de um abuso. Talvez seja de uma tristeza profunda. Talvez de uma frustração muito grande. Não importa o assunto. Você colocou isso dentro do seu coração e fechou. Nunca deixou ninguém entrar. Aí você pensa, com o tempo isso vai passar. Você tem essa ideia maravilhosa, mas não passa. Não passa. E sabe o que é o pior, gente? Conforme a gente vai ficando mais maduro, e às vezes a gente vai se tornando maior, esse quarto não fica do mesmo tamanho, ele cresce com a gente. Então se você tem uma tentação hoje no seu namoro, se você não trata ela, ela vai ser maior no seu casamento. Se você não tem um assunto resolvido com seus pais hoje, quando você sair da casa dos seus pais para qualquer motivo, ele vai se tornar desse tamanho. É triste dizer isso, mas quanto mais velho a gente se torna, mais difícil fica romper certas coisas. Por isso que é a oportunidade agora. Não perder tempo. Não mentir para o Espírito de Deus. Pode ir para o próximo, mano. Muitas vezes, esses pensamentos errados, gente, não vêm de nós. E aqui, para mim, eu prometo que eu vou acabar. Deixa eu dizer um negócio, o diabo ele não vive dentro de você. Sabe esses desejos? Não estão dentro de você. Posso ouvir um amém? Aleluia, glória a Deus. Não está dentro de você. O Espírito Santo está dentro de você. Para aqueles que ainda não se renderam a Jesus totalmente, a escravidão do pecado é a realidade. Talvez tenha alguém aqui nessa noite que você fala, eu nunca entreguei minha vida para Jesus conscientemente, de verdade. Então a sua única realidade é a escravidão do pecado. Você não consegue dizer não. É algo muito mais forte que você. Mas Jesus morreu na cruz para libertar você disso. Amém? Morreu na cruz para libertar. Ele libertou há 2000 anos atrás. Aos que já têm Jesus como Senhor da sua vida, a voz do diabo é sugestiva e parece como um pensamento seu. Lá no Éden, certo? O que a filha da mãe da serpente falou para Eva? Ela jogou a maçã, o fruto.
Não é uma maçã, né? Por que a gente fala que é maçã? Jogou um fruto e falou, pega. Fez isso. Amarrou Eva, deu um forcada e falou, come. Não. Ela sugeriu. Deus disse mesmo que vocês não poderiam comer de nenhuma árvore? Colocou a dúvida. Eva pegou aquela mentira como algo dela e cometeu então o pecado. Eu vou te falar uma coisa que me ajuda muito na minha vida. Pode botar o próximo, Zevedo? Quando você tem pensamentos espontâneos positivos, você pode acreditar eles ao Espírito Santo. Você está andando na rua. Fala, nossa, precisava depositar R$50 para o Gessé. Pô, Deus, você não precisa vir. Não, e do diabo, sai. Às vezes ele pode estar precisando, mas ele não quer falar. E você tem condição, você transfere, mano, pode te abençoar aí. Pensamentos espontâneos que vão abençoar alguém. Você nunca vai ter um pensamento espontâneo do Espírito Santo assim, fala mal do Gessé pro Luiz. Fala o que ele te falou ontem. Esse pensamento não é espontâneo do Espírito Santo, que pode trazer dor. Então pensamentos espontâneos negativos vêm do capeta. Nossa, hoje você vai ver sua namorada, né? Vai com aquela roupa lá. Você vai ver seu namorado, né? Bota aquela roupinha lá que ele falou que ele gosta. Pensamento espontâneo do cão. O que vai estimular no seu namorado? Fuego. Desculpa a realidade. Casei hoje, mas eu sei o que é isso. Estou mentindo? Casais de namorados aqui. Protege o seu namoro. Você não precisa andar de burca. Mas protege o seu namoro. Você quer casar? Você vale a pena pagar o preço agora. Agora você não quer casar? Para você tanto faz. Pensamentos analíticos. Sabe que você fica analisando? Não, espera aí. R$50 vai demonstrar tanto da minha conta que vai demonstrar... É você. É a sua própria alma tentando ver se vale a pena. Então até que você pode ter uma direção de Deus. Mas quando você começa a analisar muito, você não está mais obedecendo por amor. Você está vendo se isso não vai te prejudicar tanto. Qual que você tem mais? Eu sei qual que eu tenho mais. Não vou falar. Vocês não falam para mim o que vocês têm, então eu não vou falar mesmo. Por isso que a gente precisa de amigo, entende? Porque se a gente está passando uma temporada onde só tem pensamento espontâneo negativo, a gente precisa falar, mano, ora pela minha mente, porque eu não aguento mais pensar coisa ruim das pessoas. Não aguento mais pensar coisa ruim de mim mesmo. Pensamento espontâneo? Negativo. Fica claro assim, gente? Fica mais fácil. Agora não é assim, toda coisa boa é de Deus. Também não. Quem tem o Espírito Santo sabe o que é isso. Gustavo, mas eu não sei. Que bom, você pode pedir para o Espírito Santo encher a sua vida hoje e começar a andar com alguém numa caminhada que você vai conhecer a voz dele. Jesus retirou toda a autoridade que o diabo tinha quando ele ressuscitou. E entregou essa autoridade para nós. Por isso nós podemos dizer não ao pecado. O diabo tinha autoridade. Mas quando Jesus venceu a morte na cruz, ele foi até o inferno, diz a palavra, e retirou o poder que existia de Satanás. Então o diabo não pode falar, Renan, você vai bater o carro, e isso acontecer. Sabe por quê? Porque ele não tem autoridade. Para aqueles que são filhos de Deus, aqueles que andam na luz. Agora ele pode sugerir assim, Renan, pisa para ver até onde esse carro vai. E aí o que você ouve? Pô, é verdade, sou macho. Os homens vão entender isso que eu estou dizendo. Estou aqui. Vou esticar para poder falar. Ô, Natan, cheguei a 160 com o meu uninho, cara. Mas nisso, acontece um acidente e a gente morre. Porque a gente não tem controle da nossa vida, entende? A gente é um sopro. Gustavo, você está me deixando mal, que bom.
Não é esse o meu interesse, mas está dando certo então. Sabe por que eu estou dizendo isso, gente? Porque a gente brinca. A gente brinca com coisa que Jesus não quer que a gente brinque. O diabo, ele não tem autoridade, certo? Então, está escrito aí, ó. O diabo sem autoridade precisa que nós confirmemos as palavras e as ideias dele. Por isso ele sugere ideias que são muito parecidas com pensamentos. E quando nós acreditamos nessa ideia, nós estamos dando autoridade. Então você está deitado na sua cama. E aí vem aquele negócio, poxa, você podia ver um vídeo lá, né, das minas lá. Não. Não preciso. Gustavo, dá para fazer isso? Honra! Com o Espírito Santo. Mas eu acordo de manhã com um negócio, você pode dizer não, mas qual é o nível de Espírito Santo que há na sua vida, que há na minha vida? Mas eu sou escravo, então precisa entregar a sua vida para Jesus. Precisa se arrepender, porque pode um dia que seja tarde demais, porque o nosso coração ficou tão endurecido que a gente perde as oportunidades. Eu não sei quantas oportunidades tem para o Edinho, para mim, para o Joel, não sei quantas tem para a gente. Mas você quer ficar gastando? Eu não quero. Por isso que toda oportunidade que eu tiver, eu quero me arrepender. Fala, Senhor, me perdoa, está aqui, ó. Estou entregue. Restaura a minha vida. Gente, ficou claro isso da influência do diabo? Vou dar mais um exemplo para você. Um fato. Seu pai chega mais tarde do trabalho e não avisou. O diabo, ele não chegou atrasado e não avisou porque ele está tendo um caso. Gustavo, mas você não conhece meu pai. Não suspeita o mal. Se você é cristão, você não suspeita o mal, independente do seu pai ser bom ou ruim. Espírito Santo, pode ter acontecido alguma coisa, algo inesperado. Pergunta para ele. Se interessa por ele. Cria um raio de um relacionamento. Porque o nosso Deus não deixa relacionamento. Alma humana. Vou esperar para ver as reações dele com a minha mãe. Se tiver algo ruim e eles brigarem, então é que algo está acontecendo. Agora é como você está escondendo. Porque a nossa mente sempre tende a pensar o pior. Porque a nossa mente ainda não é muitas vezes regenerada. Por isso que a Bíblia fala em Romanos 12, transformai-vos pela renovação da sua mente. Como se renova a mente? Através da palavra, pensando nas coisas boas, certas, louváveis, agradáveis a Deus, como diz o texto de Filipenses. É Bíblia. A gente escolhe. Não vira um robô crente, a gente escolhe. Ficou mais claro? Porque isso aqui é um romper de vida. Se você está suspeitando mal, está indo contra o amor de Deus, que a Bíblia diz em 1 Coríntios 13, que o amor de Deus não suspeita o mal. E agora eu acabei. A vida de quem concorda com os pensamentos do diabo, mesmo vindo na igreja, faz com que toda a sua vida cristã seja somente peso. Não tem sonhos, não tem esperança, porque está sempre esperando o pior. Estou sempre esperando o pior. Sempre esperando o pior. Gente, essa não é a vida cristã que Deus tem para a gente. Amém? Não é. É uma vida boa, para você ter sonhos, para você ter alegria, para você viver a sua juventude, para você ir, para você curtir, mas dentro do limite. Você pode ter amigos, você pode namorar, você pode se frustrar, você pode ir no emprego, começar outro, começar uma universidade, talvez mudar para outra, mas nada disso vai te trazer um peso a ponto de você falar, perdi a minha vida. Não, porque Jesus está com você. Porque quando a gente só espera o negativo, a gente está ouvindo a quem, gente? O diabo. Então a gente precisa ouvir o Espírito Santo. Relacionamento com o Espírito Santo começa através da palavra. Começa através de amizades que estão ao seu lado, de pessoas que encorajam você. Gente, o que isso tem a ver com fake? Tem tudo a ver com fake. O diabo precisa criar mentira atrás de mentira para fazer eu e você sermos pessoas que nós não somos. Você precisa de uma mentira, aí você acredita na primeira mentira. Aí ele cria outra. Fica com esse cara, fica com essa mina. Vai ser legal para você. Namora com ele, transa com ele, faz as coisas com ele. Aí você faz. Aí dá errado. Dá errado. Porque já era para dar errado, porque foi o diabo que propôs. Aí o próximo pensamento do diabo é o quê? Você não é bom o bastante. Você não merecia ele, por isso que ele te deu essa bica. Cara, você não é bom o bastante.
com certeza ela está te traindo. Solidão. É melhor que você fique sozinho. Você está vendo como a construção de mentiras parece lógica, mas é tudo armadilha? Amigos. Fui ofendido. Não acertei. Essa pessoa não gosta de você. Ah, não gosta de você porque você é verdadeira e ela é falsa. É melhor que você não ande mais com essas pessoas. Quem te conhece mesmo é aqueles seus amigos. Você sabe que não são tão bons, mas eles te conhecem. Mentira atrás de mentira. Dizendo aos fariseus, Jesus falou: vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apagou a verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua. Mentira é a língua do diabo, pois é mentiroso e pai da mentira. Tem uma língua dos anjos, né? A língua do diabo é mentira. Gustavo, estou cansado. Eu também estou. Estou cansado de correr o risco de viver essa vida. Você pode ficar em pé comigo? Para você acordar. Olha o que diz o texto de 1 João 5:7. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. O apóstolo João falando, testificando que eles eram mesmo enviados por Jesus. Deus é luz e nele não há treva alguma. Se afirmamos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então sempre há redenção para aqueles que escolhem andar na luz. Não fica nas trevas pensando: ah, quando eu for namorar, eu pulo. Não, meu namoro está na escuridão. Quando eu for casar, uns 6 meses antes, eu perde tempo. E se acontecer alguma coisa? Nossa, Gustavo, que tétrico. Não. Você vai viver 6 meses na escuridão? 6 meses na desgraça? Deus tem coisa boa para você. Gálatas 5. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Olha, eu e você, a gente foi livre do poder do pecado. A gente pode dizer não, porque Jesus já morreu na cruz. Não dá para voltar no tempo e desfazer isso. O diabo não tem mais poder. Glória a Deus, gente. Essa é a melhor notícia que a gente poderia receber. Agora, a escolha de andar sozinho é nossa, e a gente tem que se arrepender. A solidão, é que eu não coloquei aqui porque ia ficar mais longo. A solidão é um dos caminhos que demonstra que a gente está vivendo uma vida falsa. Solidão escolhe quem está. O mundo não faz você se tornar sozinho. Nós escolhemos andar sozinhos. Várias coisas que eu não vou me estender aqui. Deus criou eu e você para nós vivermos em liberdade. E a gente só vai viver em liberdade quando nós somos quem Deus nos criou para ser. Feche seus olhos, coloca a mão no seu coração. Que eu quero que você reflita isso individualmente. Eu sei que foi bastante pesado, eu sei que muitas coisas confrontam. Mas quando o Senhor traz uma palavra de confronto, é porque Ele quer nos libertar. Sabe, se você tem vivido uma vida de pecado, hoje é o dia de você se arrepender. Porque Deus está derramando graça hoje, é tempo de vir para a luz. Agora, se você pensa que você não está no pecado, mas você tem lutado com pensamentos que são trevas, os seus pensamentos são trevas, pensamentos que você nunca trouxe à luz, é o seu quartinho lá. Hoje é o momento de você trazer a luz e ter comunhão com seus amigos e com o Espírito Santo que ama você, como diz o texto. Se nós andamos na luz, temos comunhão uns com os outros.
Enquanto nós estávamos orando, o Ale compartilhou uma visão comigo que eu quero que você, com seus olhos fechados, imagine isso. Você já viu aquelas coifas de cozinha? Aquele sugar que coloca em cima assim do fogão para toda aquela gordura, aquele fumaça subir para não entrar na casa? Ela fica assim em cima do fogão. E dentro dessa coifa tem um filtro. E quando a sujeira, a fumaça sobe, esse filtro começa a ficar mais carregado de sujeira. E tem uma hora que, se você não troca o filtro, não importa quão poderoso é a coifa, o sugar, ele não consegue mais sugar as coisas ruins para fora. Porque ele está sujo, carregado, pesado. E a única maneira de voltar a ter aquela força daquela coifa é tirando o filtro, colocando um novo. O Senhor nos colocou no nosso coração que tem jovens aqui hoje que estão sem força para resistir a algumas coisas, que precisam limpar esse filtro do coração. Então nós não vamos cantar nenhuma música, mas nós queremos orar por você. Você sabe que a gente não faz apelo sempre, mas esse foi bem específico e eu creio que o Senhor quer libertar muita gente. Então, com seus olhos fechados, vou repetir especificamente. Se você sente que você não tem tido força para lutar contra as coisas, contra as tentações, contra os pecados, contra os pensamentos, tentações, pecados e pensamentos. Se você fala, eu não tenho tido força para isso, o Senhor já nos deu uma visão muito clara. É porque algumas coisas precisam ser limpas na sua vida.